Oi, pessoal. Sobre algoritmos de programação, nós vamos continuar as nossas conversas aqui tratando de variáveis, tá? É, Só que antes de adentrar variáveis propriamente dito, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de memória, né? É muito comum a gente falar sobre memória de computador, mas a gente não tem uma ideia muito clara de para que serve a memória, tá? Essa figura aqui é uma figura clássica, é, presente em vários livros de arquitetura de computadores, por exemplo, organização e arquitetura de computadores, que apresenta aqui a hierarquia de memória, tá? Essa pirâmide aqui quer dizer o seguinte, que quanto mais no topo da pirâmide tiver, mais rápida é a memória e menos dela a gente tem no nosso computador, porque ela é muito cara de se implementar, tá? Então, por exemplo, registradores são o tipo de memória mais rápida que existe, tá? Elas ficam propriamente dita assim dentro do processador, muito próximo do processador, tá? Normalmente dentro da pastilha do processador. A cache, normalmente não, sempre, né? Então, a cache é um outro tipo de memória, um pouco mais lenta do que os registradores, mas mais rápida do que a memória RAM. E ela serve para o seguinte: às vezes na memória RAM a gente tem dados que são acessados com muita frequência. Então, a memória cache, quando nosso computador tem um algoritmo lá que identifica isso e pega esses dados que são muito acessados e coloca na memória cache, que é uma memória muito mais rápida, porém com menor espaço de armazenamento. A memória RAM é aquela memória que a gente conhece mais comumente, né, como a memória que tipicamente é usada para determinar a configuração do computador, tá? 4 GB de RAM, 8 GB de RAM e assim por diante. Enfim, esses três tipos de memória são considerados memórias voláteis. Por quê? Porque elas só são capazes de armazenar algum dado quando estão energizadas. Se você desliga da energia, elas perdem todos os seus dados, tá? Obviamente esse tipo de memória serve para somente enquanto o computador está ligado, certo? E aqui existem as memórias não voláteis, que toda vez que você precisa realmente que os dados sejam persistentes, mesmo sem estarem energizados, mesmo sem a mídia que as guarda estarem energizadas, você guarda suas informações nesse tipo de memória, que pode ser memória flash, que é comumente encontrada em pendrives, disco rígido, é, que usa partes móveis ou SSD, tá? E no final das contas, SSD é algum tipo de memória flash, tá? E mídia ótica ou mídia magnética, tá? Mídia ótica é CD, DVD, Blu-ray, essas coisas. E fita magnética é um meio de armazenamento de dados de grande capacidade e muito barato, tá? Mas a memória que eu quero que a gente preste atenção daqui por diante é a memória RAM, tá? Que é a memória que a gente vai usar mais frequentemente enquanto a gente estiver programando, certo? E aí, como é que é a organização de uma memória? Como é que uma memória está normalmente distribuída? Na verdade é um pouquinho mais complicado do que isso que eu vou mostrar aqui, mas essa aqui é a ideia básica, a ideia geral, tá? Bom, a memória é feita de posições. Então eu parto da posição zero da memória e vou até a posição que representa o tamanho da minha memória. Essa aqui tem 1000 posições, é uma memória ridiculamente pequena, tá? É, uma memória hoje tem 1 GB, 2 GB, 8 GB, tá? Normalmente é memórias comerciais, de 2 a 8 GB. Então, não, algumas vezes até mais, 16 GB, algumas máquinas mais potentes com 32 GB de RAM, tá? Então, veja, no endereço 0 dessa memória nós temos o número 34, no endereço 1 nós temos o número 1.85, no endereço 2 nós temos o número 88 e assim por diante, tá? No endereço 1000 nós temos um string, Henrique Cunha. Na verdade, um string ocupa mais de uma posição de memória, mas considere que no meu caso aqui é uma posição só, tá? No endereço 1001 a gente tem o caractere M e assim por diante, tá? Então, o formato de uma memória é mais ou menos esse: endereço e conteúdo. Então, como usar a memória ao escrever um programa? A gente já usou memória para escrever um programa mesmo sem perceber, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, tá?
Quando a gente declara algum valor lá no shell de Python, ele acaba ocupando alguma memória. Como é que funciona isso? Então, vou entrar aqui no shell de Python. E aí, eu vou fazer aqui, digitar aqui algumas coisas. Por exemplo, número 42, tá? Número 42. Bem, se eu digitar só 42, ele não faz nada, né? Então, vamos fazer de uma outra forma aqui. 31 mais 42 dá o número 73. Se eu fizer id, digitar esse comando id 42, o que é que ele vai fazer? Ele vai me retornar aqui a posição de memória onde está armazenado esse número 42 que eu usei aqui para fazer essa soma, tá? Então, se eu digitar aqui, ó, id 31, aqui tem uma outra posição de memória onde está armazenado esse número 31, tá? Vou dizer aqui id 73, é uma terceira posição de memória onde está armazenado esse número 73. Ok. Memória não serve para guardar só valores do tipo string, float, int, essas coisas, tá? Memória serve para armazenar qualquer tipo de coisa no seu computador. Imagens, vídeos, um texto qualquer que você tenha digitado lá no seu editor de texto preferido. Enfim, qualquer coisa que você está em uso no momento, ela ocupa algum pedaço da sua memória RAM. O que acontece quando a gente escreve programas é que muitas vezes nós precisamos usar a memória para rotular dados, dar um rótulo para os dados que nós estamos precisando. Por exemplo, 42 significa o quê? 31 significa o quê? Então, tipicamente, quando a gente está programando, a gente dá nomes aos valores que nós queremos armazenar. Como é que a gente faz isso? Por meio de variáveis. Então, por exemplo, suponha que eu tenho o número 34, certo? Mas o que é que representa esse número 34? 34 pode representar, por exemplo, a idade de uma pessoa. Então, eu poderia declarar uma variável chamada idade, ao qual será atribuído o valor 34. Tá? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou declarando uma variável chamada idade, certo? E a essa variável eu estou atribuindo o valor 34. E como é o operador de atribuição, o operador de atribuição é representado por igual. Não diga idade igual 34, diga idade recebe 34. Tá? É assim que a gente lê essa linha de código. Se eu apertar Enter, você vai ver que não aconteceu nada. Tá? Mas se eu fizer assim, ó, print idade, o que é que vai acontecer? Ele vai retornar 34, que é o valor contido na variável idade. Ok? Então, variáveis podem ser manipuladas para fazer uma série de coisas. Por exemplo, eu posso fazer idade mais 2. Então, idade mais 2 vai dar 36, porque é 34 mais 2. Tá? Todo tipo de operação aritmética que você pode fazer sobre uma variável, sobre números, você pode fazer também sobre variáveis, desde que ela tenha um tipo determinado. Tá? Então, por exemplo, se eu digitar aqui type idade nesse momento tem o tipo inteiro, certo? Então, você pode criar todo tipo de variáveis para guardar os seus dados. Por exemplo, num, sei lá, 10, outro num, sabe, 40. Enfim, você pode declarar todo tipo de variável que lhe vem à mente, tá? Você pode declarar também variáveis para guardar valores do tipo string, tá? Então, deixa eu só limpar aqui minha tela, import os.system clear. Ok. Então, você pode declarar variáveis do tipo string. Então, suponha, por exemplo, nome. Nome recebe Henrique. Tá? Então, nome Henrique. Peso recebe 88. Põe que esse é meu peso. Tá? Então, se eu digitar aqui peso, 88. Altura recebe 1,85. Tá? Então, vou digitar altura 1,85. E todo tipo de
operações aritméticas e relacionais, lógicas que você pode fazer com números, tá? Você pode fazer também com variáveis. Você pode ter uma variável booleana, sei lá, está acordado, recebe true. Então, suponha que é uma variável que eu uso para determinar se a pessoa está acordada ou não, sei lá. Então, está acordado, recebe true. O que acontece quando eu digito está acordado aqui? Ele retorna true, que é o valor dessa variável. Tá? Então, uma coisa sobre variáveis é que nós não podemos criar variáveis que contenham espaços ou caracteres especiais. Tá? A única coisa que você pode usar para construir variáveis são caracteres alfanuméricos e esse caractere aqui de sublinhado, tá? O underscore, como o pessoal em inglês gosta de chamar, certo? Também você não pode criar variáveis com nomes de palavras reservadas. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma palavra reservada de Python. A palavra reservada de Python, por exemplo, é a palavra def. Então, def, se você recebe 30, ele vai dizer que não pode, porque a palavra def é uma palavra reservada de Python, é uma palavra que é usada para você definir funções. Então, você não pode atribuir coisas a essa variável, tá? Por outro lado, você pode, por exemplo, atribuir valores à palavra print, porque print é uma função, não uma palavra reservada, tá? Então, print igual a 20 é uma coisa absolutamente válida. Porém, eu não recomendo que você faça isso, já que é uma função extremamente conhecida, então o código, se você fizer esse tipo de coisa, o seu código tende a ficar esquisito, tá? Tende a ficar macarrônico, então não evite esse tipo de coisa, já que print é uma palavra que é muito comumente usada para outras coisas em Python, tá? Então, o que nós vamos fazer agora é criar um programa, tá? Para calcular o IMC de uma pessoa em Python, tá? Eu já fiz isso rapidamente, mas sem usar variáveis. O que eu gostaria de fazer agora é fazer aquele mesmo programa, só que usando variáveis, tá? Então, esperar aqui o PyCharm abrir. E aí vocês vão ver como o programa fica muito mais elegante usando variáveis de maneira mais bonitinha, tá? Então, vou criar aqui o meu... Só para a gente relembrar, tem aqui o meu projeto, clico com o botão direito, New, e aí Python File, e aí eu vou dizer aqui IMC, nome do arquivo, tá? Você pode utilizar aquele mesmo arquivo que você já tinha anteriormente. Eu tenho ele aqui, mas eu acabei criando outros, tá? Então, como é que a gente faz aqui? Olha, eu vou calcular o IMC de uma pessoa, então eu vou fazer aqui, ó, print, calculando o IMC, e aí eu vou dizer aqui, ó, a altura é igual a 1,85, peso é igual a 88, tá? Bem, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o IMC. Veja que eu estou declarando variáveis aqui com um nome bem sugestivo. Você poderia fazer diferente, você poderia dizer A e P. Pronto, poderia fazer também. Porém, altura e peso são palavras que são bem sugestivas e não ocupam muito espaço na sua tela. Então, eu particularmente prefiro que o nome da variável seja bem representativo daquilo que ela guarda, tá? Isso é uma boa prática de programação. E aí aqui eu vou calcular o IMC. IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Altura ao quadrado, tá? E aí, como eu já tinha falado para vocês, vocês podem colocar esses espaços aqui em torno dos operadores, mas não é obrigatório, tá? Você pode simplesmente omitir esse espaço. Eu prefiro programar de maneira mais espaçada, eu considero mais legal. Só esse aqui que eu gosto de deixar pregado. Isso aí varia o estilo de uma pessoa para outra, tá? E aqui no final eu coloco print IMC, tá? Veja como ficou bem mais elegante, certo? Inclusive eu poderia fazer assim, ó, print o IMC, entre aspas, o IMC é igual a, e aí depois aqui, ó, coloco um espaço,
com a vírgula e coloca IMC. O print pode ser usado dessa forma, tá? Você coloca aqui um texto, vírgula, uma outra coisa. Você pode colocar outra vírgula, outra coisa, outra vírgula, outra coisa e ele vai imprimir tudo bonitinho, certo? Então, quando você quiser colocar valores diferentes dentro do mesmo print, você pode separar por vírgula, certo? Então, é uma forma de fazer, tá? Então, vou salvar aqui. Vamos rodar, tá? Run, IMC. E aí, calculando o IMC é igual a 25.71, blá, 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 blá. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Obrigado e até o próximo vídeo.